Salve! Aqui é o treinador Vez Dimitruk. Bem-vindo ao Caminho da Vida Boa. Se você está chegando agora, então saiba que essa é uma série com 8 capítulos no total e esse vídeo é o capítulo de número 6, então já tem 5 antes desse. Se você não assistiu ainda, então confere a playlist no YouTube, assista, todos os vídeos estão muito legais. Não tem necessidade de você assistir na ordem. Agora, é legal que você assista a todos os vídeos, porque é uma coisa só, o caminho da vida boa. Então, em cada vídeo, eu estou explorando uma palavra, um princípio de um total de 8, que a gente vai usar para construir uma vida maravilhosa, uma vida incrível, uma vida sensacional, uma vida extraordinária, enfim, para a gente viver uma vida boa. E a palavra de hoje é perseverança ou persistência. Eu gosto mais da palavra perseverança. Para mim tem assim uma coisa, ela parece mais forte. Então vamos com a palavra perseverança, perseverar. A gente já falou de propósito, a gente falou de ação, falamos de linguagem, trabalho e subsistência e sobre presença. Hoje a palavra do dia é perseverança. Persevere, persista, continue no seu caminho. Agora, perseverança, deixa eu começar falando sobre o que não é perseverança. Perseverança não é insistência. Perseverança não é teimosia. Perseverança não é nada disso. Perseverança é uma palavra que requer até outras palavras. Para eu poder realmente perseverar, por exemplo, eu preciso ter resiliência, eu preciso ter criatividade, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter um propósito para eu poder perseverar em direção ao meu propósito de vida, ao meu propósito de empresa, ao que eu quero fazer. Para eu chegar onde eu quero, eu preciso perseverar. Isso não é uma exclusividade minha, não. Você também precisa perseverar. E, como eu falei, perseverança não é insistência. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa pessoa que está construindo uma casa. Aí ela está levantando uma parede, coloca um tijolo em cima do outro e começa a levantar a parede. De repente a parede cai. Poxa vida, que chato, né? Tô lá levantando a parede caiu. Ok, vou começar de novo, vou persistir, vou perseverar. De repente eu penso assim, aí eu começo a levantar de novo aquela parede, a parede chega lá no alto e cai de novo. Olha, caiu novamente? Tá bom, vamos mais uma vez. Aí eu começo a levantar de novo a parede, chega lá em cima a parede, caiu de novo. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar mais uma vez do mesmo jeito. Isso não é perseverar. Isso é insistência, isso é teimosia. Quando eu vou construir uma parede, eu não sou especialista em construção de parede, tá? Agora eu sei o básico. Eu sei, por exemplo, que uma parede, para ficar de pé, precisa estar no prumo. Ela precisa estar aprumada. E o que é esse negócio do prumo? Tu pensa no seguinte, a gente vive em um mundo, em um universo onde existe um negócio chamado lei da gravidade, ok? Onde as coisas são atraídas na direção do chão. E aí eu tô aqui no Brasil, e a lei da gravidade me puxa para o chão. Agora a pessoa que está do outro lado do mundo, no Japão, também é puxada para o chão. Então a gravidade atrai tudo em direção ao quê? Ao centro da Terra. Dessa forma, se eu imaginar uma linha no centro da Terra, uma linha reta, que vem até a superfície, ok? Isso vai me dar a direção do prumo. Então, quando eu estou construindo uma parede, a parede precisa estar alinhada com o centro da Terra. Essa é uma parede aprumada. Então, o tijolo que vai em cima, pela própria força da gravidade, ele dá o quê? Mais reforço ali, porque ele está empurrando para baixo o tijolo que está embaixo. Claro que então o alicerce da minha construção precisa resistir
a toda aquela força que é colocada sobre ele. Agora, se eu tenho um alicerce bem construído, um alicerce firme, se eu construir esse alicerce em um terreno adequado, aí eu posso subir lá um prédio de 20, 30, 40, 50, 150 andares. Aí vai depender de toda a base. Agora, se eu comecei a construir a minha parede fora do prumo, e isso significa que a parede está torta, ou seja, ela não está alinhada com o centro da Terra, o que você acha que vai acontecer? Essa mesma força da gravidade vai empurrar a minha parede para o lado e ela vai cair. E não adianta, eu posso levantar aquela parede 150 mil vezes e 150 mil vezes ela vai cair porque ela não está aprumada, porque ela está torta. A própria força da gravidade vai derrubar a parede que eu estou construindo. Na minha vida como treinador, em processos de mentoria, em processos de coaching, é uma coisa que eu ouço, já ouvi muitas vezes, e falo ouço porque continuo ouvindo. É muito comum as pessoas chegam, às vezes se sentindo frustradas, às vezes desanimadas, e elas falam assim: mas eu estou me esforçando tanto, eu já fiz 10 vezes, 15 vezes e não dá certo. Não dá certo porque você não está usando a estratégia adequada para o que quer que você esteja querendo construir, qualquer que seja o seu propósito. E é por isso que eu falo que isso é insistência, isso é teimosia. Na teimosia, eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. E aí eu me fecho para novos aprendizados. E aí fica lá o cara levantando a parede torta e a parede cai. Levanta a parede torta e a parede cai. Levanta a parede torta e a parede cai. A parede aqui é uma analogia para o teu propósito. Então, o teu propósito, seja ele grande ou pequeno, eu espero que seja grande, né? Se você já assistiu todos os vídeos, já deve estar pensando nisso. Meu propósito de vida, por exemplo, que é algo grandioso. Por quê? Porque envolve a minha vida inteira. E envolve também as pessoas com as quais eu me relaciono, o efeito que eu vou causar no mundo, nos meus relacionamentos. Agora, você percebe? Se na construção do meu propósito eu começo com um alicerce fraco e eu quero colocar ali um prédio gigante, não vai aguentar. Se eu tiver construído a parede torta, a parede vai cair. Ah, mas eu sou tão esforçado. Tá, eu acredito, só que não é uma questão de esforço ou de má vontade, nada disso. Eu tenho que ter, sim, a energia que eu estou colocando, o trabalho que eu estou colocando, eu tenho que ter a minha boa vontade de querer fazer aquilo. Agora, muito mais do que isso, eu também preciso ter o quê? A abertura para eu aprender. Então, se essa pessoa que está lá construindo a parede torta, a parede cai. Constrói, levanta a parede cai. Levanta, ela cai. Se ela se abrir para aprender, se ela se perguntar, peraí, não adianta eu ficar fazendo do mesmo jeito. Então, o que eu posso fazer de diferente? Aí ela vai se abrir para outras informações. De repente ela encontra lá uma outra pessoa que está já construindo a quinta, a sexta parede dela. Fala, pô, como é que você faz para suas paredes ficarem de pé? Aí o cara pega o prumo, sabe o que é prumo? Quem já esteve numa obra, quem já fez um puxadinho em casa, um cômodo, sabe o que é. É exatamente, é um peso colocado no suporte em cima que o cara coloca na parede e aquela linha tem que ficar alinhada com a parede. Isso vai indicar que a parede está aprumada, ou seja, ela está nessa linha em direção ao centro da Terra. Aí a parede vai ficar de pé. Tem isso? É prumo? Onde eu acho isso daí? Você vai num depósito e você compra, é baratinho, tu vai pagar 10, 15 reais no prumo. Eu vou lá, compro o prumo e agora o cara começa a construir a parede aprumada, tijolo, outro tijolo e a parede fica de pé. Então essa pessoa, ela se abriu para um novo aprendizado. Ela chegou e falou, peraí, do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu estou fazendo, não está dando certo. O que eu vou fazer? Vou ficar fazendo do mesmo jeito, da mesma forma? Então eu vou atingir o mesmo resultado. Isso, em PNL sistêmica, isso é pressuposto. Enquanto eu estou fazendo as coisas do mesmo jeito, eu terei o mesmo resultado. Então, se eu quero mudar o resultado, eu preciso aprender a fazer de uma outra forma. É aí que entra
a minha resiliência, a minha flexibilidade e a minha criatividade. Resiliência, por exemplo, é uma palavra que está na moda no mundo corporativo. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, é muito possível que te perguntem se você é uma pessoa resiliente, por exemplo. E muita gente não entende bem o que é resiliência. Muita gente pensa que resiliência é resistência, é eu ser forte, aguentar pancada. E isso não está errado. Agora, especificamente, o que é resiliência? Está vendo aqui? Olha esse elástico aqui. Eu vou esticar esse elástico, ó, estiquei. E quando eu solto, ó, percebe o que acontece? Ele volta para a mesma forma que ele tinha antes de eu esticá-lo. Isso é uma qualidade física. Isso é resiliência. É a habilidade ou a qualidade de um objeto voltar à sua forma original após receber estresse. Percebeu? Então faz sentido que no mundo corporativo, hoje as pessoas queiram contratar pessoas que tenham resiliência. Por quê? Porque nem sempre, aliás, raramente as coisas saem na primeira vez exatamente do jeito que eu queria, principalmente quando eu estou aprendendo. Por quê? Porque eu ainda não tenho competências desenvolvidas. É isso que significa, eu estou aprendendo. Qualquer criança, qualquer bebê, quando está aprendendo a andar, vai se desequilibrar, vai cair de vez em quando. A criança está aprendendo a andar de bicicleta, é a mesma coisa, ela desequilibra, ela cai, precisa de rodinha, precisa de apoio, precisa de orientação, e ninguém acha isso estranho. Quando você era criança e você estava aprendendo a escrever, por exemplo, nossa, você lembra? Eu lembro. Era um desafio fazer a letrinha, aquela coisa toda. Você levava um tempão para escrever o seu nome, por exemplo. Com o tempo, você foi adquirindo mais habilidade. Hoje você pega e escreve. Mesma coisa para andar. Andar mesmo, com as próprias pernas. Mesma coisa para andar de bicicleta. Mesma coisa para dirigir. A mesma coisa para qualquer aprendizado que você vai realizar na tua vida. Inclusive para a construção, a realização do teu propósito. Por quê? Eu penso que é mais legal eu estar preparado para lidar com o retorno, com o feedback do que eu vou fazer. Porque é muito provável que quando eu estou aprendendo, na primeira, na segunda, talvez até na terceira vez, eu não consiga atingir o meu objetivo exatamente. Só que eu estou em processo de aprendizagem, como qualquer outra coisa na vida. Até mesmo para falar. Quando você aprendeu a falar, você já não aprendeu a falar perfeitamente. A criança, quando está aprendendo a falar, ela não fala, por exemplo, água. Ela fala aga, alguma coisa parecida com isso. Os adultos entendem. Agora, com o tempo ela começa a falar perfeitamente e a gente aceita, porque a gente pensa, a criança está em processo de aprendizagem, ela está aprendendo, ela vai conseguir. A gente não duvida que a criança vai aprender a andar, aprender a falar. Então a gente vai deixando, a gente permite que ela vivencie aquele processo de aprendizagem. Agora, como adulto, muitas vezes a gente é exigente demais. E principalmente, muitas vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo. De repente, eu quero montar minha empresa. E é a primeira empresa que eu estou montando, eu nunca tive uma empresa e tal. Será que logo de cara eu já vou acertar tudo? Não, ninguém nasceu sabendo. Eu vou ter que passar por um caminho de aprendizagem. Nesse caminho de aprendizagem, a gente vai cometer erros, sim. Quando eu andava de skate, toda vez que eu saí para andar de skate, eu levei um tombo. Será que dá para aprender a andar de skate sem levar um tombo? Talvez. Digamos assim, no mundo das possibilidades é possível, né? Eu acho pouco provável aprender a andar de skate sem nunca levar um rola, como a gente fala, né? Sem nunca levar um tombo. Então, se eu vou andar de skate, eu preciso estar preparado para levar um rola, para levar um tombo. Mesma coisa se eu vou aprender a surfar. E a mesma coisa quando eu estou trabalhando para o meu propósito, para algo que eu não fiz antes, para algo que eu preciso aprender. É aí que entra a palavra resiliência. Porque quando eu cometo erro, quando a coisa não sai do jeito que eu planejei, eu preciso retornar ao meu estado interno
de ter um propósito, de estar alinhado, tenho que resgatar a minha motivação, sacudir a poeira do tombo que eu levei e falar, opa, bora! Porque eu já estou agora, né, um tombo mais próximo de realizar o meu propósito. Que bom que eu já levei esse tombo, beleza. Já aprendi mais um pouquinho, ok? Ah, você vai abrir de repente uma loja. Será que a primeira estratégia de venda que você vai ter vai ser perfeita, maravilhosa? Provavelmente não. O mais provável é que você precise aprender pela tentativa, pelo erro. Claro que você vai também buscar modelos externos. Lembra do negócio da parede? Deixa eu conversar com aquela pessoa que ela já construiu 5 paredes e as delas ficam de pé. Deixa eu ir lá conversar com ela, de repente ela me dá um toque. De repente ela me mostra qual é o prumo que está faltando, qual é a ferramenta que eu preciso usar. Ok, agora até mesmo quando eu pego uma ferramenta, um aplicativo, por exemplo, seja um aplicativo para gravar um vídeo, seja um aplicativo de rede social, até mesmo no aplicativo, quando tu começa a usar, no começo você fica meio ali, o que eu faço? Daqui a pouco você descobre um recurso diferente, aquela coisa toda, e é com o tempo que você chega na excelência. E é por isso que você precisa da resiliência, para você retomar o teu propósito. Para chegar no meu propósito, para eu poder ter a tal da perseverança, eu preciso do feedback, ou seja, do retorno. Feedback significa isso, retorno. Sabe, na tua empresa, quando o teu gestor fala, Vés, vem cá, que eu preciso te dar um feedback. Aí tu fala assim, o feedback não é necessariamente limitante nem desagradável. O feedback é isso, é um retorno. É um retorno sobre o que está acontecendo, o que você está fazendo e como você pode ajustar. O feedback ele não é bom nem ruim, ele é apenas isso, um retorno. Você precisa dele. Por exemplo, eu vou sair com o meu carro. Eu olho no ponteiro do tanque de combustível para saber se tem combustível, ou seja, eu preciso de uma informação, de uma medida. Será que dá para chegar lá onde eu estou indo? Será que eu preciso colocar mais combustível? Para isso eu olho no ponteiro. O ponteiro aqui é o feedback que me dá a informação sobre quanto tem de combustível no tanque do meu carro. Feedback é só isso. É que tem muita gente que confunde com bronca, porque algumas pessoas não sabem dar um feedback de uma forma assertiva. Algumas pessoas são até agressivas na hora de te dar um feedback. Agora, o feedback é apenas o retorno. Em PNL sistêmica, a gente pensa, a gente acredita, a gente fala, a gente age dessa forma. Para nós, não existe fracasso, existe feedback, porque tudo aquilo que eu pego para fazer vai me trazer algum retorno. Talvez o retorno não fosse aquele que eu estava querendo. Então eu começo uma campanha de venda, planejo toda a campanha, lanço a campanha e de repente não fecho as vendas que eu estava esperando. Isso quer dizer que eu sou fracassado? Não. Isso é um feedback que está me indicando que aquela estratégia que eu usei não foi eficaz, não me ajudou a chegar no meu propósito, então eu preciso fazer o quê? Ajustar a minha estratégia. Como na parede, talvez conversar com alguém que já esteja na excelência. Pô, como é que você está fazendo? Como é que você faz? Como é que a tua parede fica de pé? Porque a minha não está ficando de pé. Então, eu vou, a partir do feedback, ajustar o meu comportamento, ajustar a minha estratégia. E perseverança tem a ver com isso. Tem a ver com eu fazer, colher o retorno daquilo, avaliar aquele feedback e ajustar as minhas estratégias para que eu me torne mais eficaz. É assim no caso da pessoa que está levantando uma parede, é assim no caso da pessoa que está aprendendo a andar de skate, de bicicleta. Na verdade, nós estamos colhendo feedback do mundo a todo tempo. Sabe quem é que não tem feedback? Quem não age, quem não faz, quem fica naquele negócio, sabe aquele negócio que eu falei lá? Eu queria ser rico, eu queria um carro, eu queria morar em tal, eu queria, eu já falei desse negócio do queria, né? Se você fica no queria, tu não age. E quando você não age, você não tem feedback, você não tem retorno.
Quando você age, você tem algum retorno. Você tem sempre algum resultado. Pode ser que o resultado não fosse o que você queria. No entanto, isso indica para você que as estratégias que você está usando ainda não estão adequadas, ainda não estão assertivas. Então, isso é um indicativo de que há algo que você precisa aprender para atingir o teu propósito, para chegar no teu objetivo. Por essa razão, toda vez que você age, você tem algum retorno, você tem algum resultado, você tem algum feedback. Só não tem feedback quem não age, quem não faz. Ah, vou deixar para amanhã, vou deixar para a semana que vem. Então, tudo isso aqui eu já falei, por exemplo, no vídeo do propósito, no vídeo da ação. Tem um propósito? Haja, ok? Acione o teu propósito. Comece a fazer. Quando você começar a fazer, você vai começar a ter retorno, ter feedback. Ah, só isso? Não. Lembra? Linguagem. Use a tua linguagem de uma forma que continue te motivando, porque isso vai ajudar você a ter a tal da resiliência. Precisa também deixar de ser teimoso ou teimosa, né? Aquela coisa da insistência. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, não sei o que. A pessoa tá lá, sabe? Levanta a parede cai, levanta a parede cai. E aí a pessoa fala, mas eu estou me esforçando tanto. Sabe por que você está se esforçando tanto? Porque você ainda não encontrou a estratégia adequada. Porque quando eu chego na excelência daquilo que eu faço, aí eu já não preciso me esforçar tanto, eu já pego, vou lá e faço. E até uso isso como um exemplo, até na minha vida como treinador. Quando eu estava começando, nossa, eu ia ter uma aula, eu ficava treinando muito, ficava muito tenso nesse sentido. Eu chegava na aula, super preocupado com o resultado, será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? E assim é com tudo o que a gente vai aprender. Para dirigir é a mesma coisa. Quando tu vê a pessoa que está aprendendo a dirigir, você percebe que ela está lá toda dura, toda tensa, porque ela está com atenção constante naquilo que ela está fazendo. Depois que você já dirigiu muito, depois de um tempo dirigindo, depois, por exemplo, que eu dei muitas aulas, agora não, agora eu chego na aula, beleza, tem aquela matéria, eu vou dar lá. Claro que eu preparo meu material, preparo meu roteiro, treino muitas vezes a minha aula, às vezes tem ensaio, agora eu chego lá e vou fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque agora eu tenho a confiança que eu sei o que eu estou fazendo. Agora, também teve um momento que eu comecei, e no começo não era assim, no começo realmente tu está em estado de aprendizagem. Agora você pega e começa a fazer. Conforme você começa a fazer, você começa a medir o resultado. Aí você vai ajustando a tua estratégia para que a tua ação seja mais assertiva nesse sentido. O feedback, o retorno é muito importante para mim. Se eu estou construindo a parede torta e a parede cai, se eu estou tentando andar de skate e eu caio, é muito importante eu entender que isso não quer dizer não, que eu seja burro, ou que eu seja incompetente, ou que eu seja incapaz, ou qualquer palavra negativa que você possa usar nesse momento para se ofender. Por quê? A maioria das pessoas tem um grau de exigência, de perfeição muito grande em relação a si mesmas, às suas ações, aos seus propósitos. E isso é muito limitante em termos de aprendizado, porque no caminho do aprendizado, sim, eu vou cometer erros. Por isso eu preciso da minha resiliência, para eu me resguardar, para eu voltar àquele estado, sabe? A pessoa que está andando de skate, está aprendendo a fazer uma manobra, e ela cai, e às vezes dói o tombo que a gente leva. E você levanta, talvez até dê vontade de chorar, então chora. E aí tu faz o quê? Sacode a poeira. Fala, então peraí, que foi que eu fiz que não deu certo? Como é que foi? Eu subi no skate desse jeito, eu estou fazendo a parede torta. Então deixa eu experimentar de uma outra forma, deixa eu observar as pessoas que estão andando de skate, como é que elas estão fazendo, e assim eu vou ajustando o meu comportamento. Para fazer isso eu preciso ter o quê? Flexibilidade, ou seja, eu preciso estar aberto a experimentar novas alternativas. Isso é ter flexibilidade.
Se eu tenho um caminho para ir para minha casa e eu só tenho aquele caminho para ir para minha casa, eu não tenho flexibilidade. Se aquele caminho estiver impedido por alguma forma, eu vou falar, meu Deus, não vou conseguir chegar em casa porque o caminho está impedido, tem uma inundação lá. Isso é falta de flexibilidade. É aí que vem a teimosia. Vou ficar aqui até o caminho liberar. Vai passar a noite dentro do carro. E se o caminho só liberar daqui uma semana, tu não vai para casa mais? Então eu preciso ter flexibilidade, ou seja, eu conheço vários caminhos diferentes para chegar no meu destino. Um está impedido por alguma razão, eu vou pegar um outro caminho. Às vezes, pode até ser que o desvio seja mais longo, só que dependendo do contexto, o desvio ainda assim pode ser o caminho mais curto. O próprio Waze e Google Maps são exemplos disso, porque às vezes o caminho que ele te orienta não é o mais próximo em termos de distância, mas pode ser o que tenha menos trânsito, e daí você vai chegar mais rápido, mesmo que o caminho em si seja mais longo. Então isso é flexibilidade. Para eu poder ter flexibilidade para criar alternativas na minha vida, então eu preciso ter criatividade, que é a minha habilidade de criar coisas novas. Por isso que é tão importante a gente investir na nossa flexibilidade e na nossa criatividade. Como é que eu desenvolvo a minha flexibilidade? Para fazer isso, eu preciso experimentar coisas novas, literalmente. E é incrível como a maioria das pessoas não tem muita flexibilidade. Peguemos música, por exemplo. Que tipo de música você gosta de ouvir? Há quanto tempo você não ouve uma música nova, um cantor, uma cantora nova, uma banda nova? Há quanto tempo você não se permite ouvir um estilo de música novo? Eu, por exemplo, adoro forró. Só que teve um tempo que eu falava, eu não gosto de forró, eu nem conhecia direito forró, para falar a verdade. Eu tinha uma referência, falava, não gosto disso não. Um dia eu fui no forró e me apaixonei, virei forrozeiro. Agora, eu gostar de forró, eu adoro forró, gosto muito de dançar forró. Só que isso não me atrapalha quando eu quero ouvir, por exemplo, um rock and roll, quando eu quero ouvir uma música eletrônica, beleza, porque eu posso gostar do forró, posso gostar do rock and roll, posso gostar da música eletrônica, e isso é flexibilidade. Eu tenho escolhas diferentes. Então, para eu aumentar minha flexibilidade, eu preciso me permitir experimentar coisas novas, músicas novas. Esse negócio da música é sério. Eu conheço muita gente que ouve as mesmas músicas, a pessoa tem às vezes 50, 60 anos de idade, e ela ouve as mesmíssimas músicas que ela ouvia quando era adolescente. Eu também tenho algumas músicas de quando eu era adolescente que de vez em quando eu gosto de ouvir, mas é de vez em quando, né? Se a pessoa só ouve aquilo, faz 40 anos, só ouve a mesma música, cadê a flexibilidade? Comida é um outro item que desafia a nossa flexibilidade. E aqui também. Que tipo de comida você come? Há quanto tempo que você come todo dia o mesmo tipo de comida? Faz quanto tempo que você não se permite experimentar uma coisa diferente? Nesse experimentar algo diferente, pode ser que você não goste daquela experiência. Tudo bem, beleza. Só que você está treinando a tua flexibilidade, você está experimentando cheiros diferentes. Por exemplo, há quanto tempo você usa os mesmos perfumes, os mesmos desodorantes? Será que não saiu, não tem nada interessante novo no mercado? Que tal experimentar? Pode ser que você não goste, só que você está se permitindo. Tomar banho, por exemplo, a maioria das pessoas faz a mesmíssima sequência que aprendeu quando tinha 5 anos, quando estava aprendendo a tomar banho, faz exatamente do mesmo jeito. A casa, às vezes, está todos os móveis na mesma posição há 30 anos. Cadê a flexibilidade? A pessoa vai trabalhar todo dia usando o mesmo caminho. Então, quando a gente age assim, a gente vai perdendo a nossa flexibilidade. E aí, quando a nossa mente precisa criar novas alternativas, fica um pouco desafiante. Então, treine a sua flexibilidade. Que tal ver coisas novas, assistir filmes diferentes dos que você está habituado, ouvir músicas novas, sentir cheiros diferentes,
experimentar comidas novas, descobrir um novo caminho para ir para o teu trabalho ou para voltar para a tua casa. Com isso você vai treinar a tua flexibilidade. E a criatividade também é importante para justamente eu poder criar novas alternativas. E como é que eu desenvolvo a minha criatividade? Criando, fazendo desenho, fazendo rabisco, criando planos novos, criando novas formas de se divertir, novos passeios. Sim, criatividade e flexibilidade caminham muito juntas. Quando você começa a investir na tua flexibilidade, você começa a investir também na tua criatividade. Isso vai ajudar você com a tua resiliência. Só que resiliência também tem a ver com você se resguardar, com você entender que você é um ser humano, que você comete erros quando você está em estado de aprendizado. Sim, isso também é perseverança. Perseverança, como eu falei, não é teimosia, não é eu querer fazer do mesmo jeito. Perseverar significa eu colher feedback da ação que eu executei, avaliar aquilo friamente. Lembra, não é uma coisa para eu ficar com raiva de mim, eu estou aprendendo a avaliar aquilo friamente e criar novas estratégias. Então aqui eu fiz assim, deu tal resultado, se eu fizer diferente, como é que vai ser? E aí eu vou acionar novamente. Tu vai perceber que o caminho da vida boa se repete. Então eu tenho o meu propósito, eu vou agir, eu colho o resultado, eu ajusto as minhas estratégias, aí eu vou agir novamente e vou colher novamente os resultados. E com isso eu crio um ciclo, um movimento que sim, ele vai se repetir. Agora, a cada repetição eu estou aprendendo coisas novas. A cada passo eu estou mais próximo do meu propósito, sabendo, confiando, sem pressa, de uma forma tranquila, sem ansiedade nenhuma, sem medo, sem nada, sabendo que aquele propósito que eu tenho é o que eu quero, vai ser legal para mim, sabendo que no futuro, em algum momento, eu já atingi esse propósito, confiando nisso, perseverando, tendo flexibilidade para receber o feedback que a vida me dá, tendo a abertura para aprender novas estratégias, para reavaliar o meu comportamento, entendendo que o meu aprendizado é assim. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa boa, nem uma pessoa ruim. Isso não quer dizer que eu seja mais ou menos inteligente. Porque quando eu tenho o meu propósito da minha vida boa, quando eu escolhi o que eu quero para a minha vida, estou agindo nessa direção. Quando eu uso a minha linguagem de uma forma assertiva para me ajudar a caminhar para o meu propósito, quando o meu trabalho está alinhado com o meu propósito, quando eu estou presente naquilo que eu estou fazendo, aí a perseverança será algo natural para mim. Ela simplesmente vai acontecer, sem que eu precise me esforçar. Porque quando eu sei fazer, de verdade, eu não preciso me esforçar. Eu simplesmente vou lá e faço. Esse é o caminho da vida boa. Muito obrigado. E tem mais, hein? Temos mais 2 capítulos ainda. Até mais!